Bom dia, joia preciosa do Senhor. Que a paz de Cristo visite o seu coração agora, aí onde você está. Acordando, arrumando a casa, indo para o trabalho, preparando o café, ou apenas tentando juntar forças para começar mais um dia. Antes de qualquer coisa, respira fundo e percebe que, mesmo com tanta coisa acontecendo, você escolheu começar a sua manhã na presença de Deus. Isso já diz muito sobre o que Ele está construindo dentro de você. Talvez você esteja vivendo exatamente aquele tipo de situação em que o coração está cheio de sonhos, planos, ideias novas, mas toda vez que tenta compartilhar com alguém, parece que recebe um balde de água fria. Você se anima, se enche de fé, acredita que agora vai, que Deus está abrindo uma porta, que algo diferente está nascendo, e aí abre o coração com a pessoa errada. Vem um olhar de deboche, uma resposta seca, um comentário que parece simples, mas entra como uma flecha. De repente, a fé que estava em pé começa a ficar cambaleando e você se pega pensando se não foi exagero o seu acreditar tanto assim. Pode ser que você tenha vivido isso na área financeira, quando contou sobre um projeto novo e ouviram você com desdém. Pode ter sido no casamento, quando decidiu lutar mais uma vez pela família e alguém disse que é perda de tempo. Pode ter sido na vida espiritual, quando tomou a decisão de buscar Deus todos os dias e logo veio alguém dizer que você está fanático ou radical demais. No fundo, o que dói não é só a frase que a pessoa falou. O que dói é sentir que aquilo que Deus plantou dentro de você não foi tratado com cuidado, não foi respeitado, não foi compreendido. Hoje o Espírito Santo quer ajustar a forma como você se posiciona. Ele quer curar essa dor silenciosa que você carrega por ter sido desacreditado tantas vezes. Deus quer te ensinar a proteger o que é precioso, não por orgulho, mas por zelo. Ele quer te mostrar que existem conversas que matam sementes e existem silêncios que preservam promessas, que existem ambientes onde a fé cresce e ambientes onde ela murcha. E como você está começando o seu dia agora, essa palavra chega como direção para o resto da sua caminhada. Jesus já tinha nos alertado sobre isso quando ensinou que não é sábio entregar o que é santo a quem não reconhece o valor das coisas de Deus. Ele não estava mandando você desprezar pessoas, mas te ensinando a não expor o que é íntimo da sua caminhada espiritual para qualquer um. A intimidade com Deus é um lugar secreto, um lugar reservado, um lugar em que nem todo mundo cabe. O próprio Senhor, ao longo de toda a Bíblia, mostra que revela seus segredos a quem o teme, a quem o busca de verdade, a quem está disposto a obedecer, não apenas a curiosos. E para que isso fique ainda mais claro, lembra da história de Jairo, aquele pai desesperado que foi atrás de Jesus porque sua filha estava morrendo. A Bíblia conta que no caminho chega a notícia que nenhum pai gostaria de receber. Dizem para ele que já acabou, que a menina morreu, que não vale mais a pena incomodar o mestre. Aos olhos humanos era o fim. Porém, Jesus olha para aquele pai e manda ele continuar crendo, mesmo com o cenário totalmente contrário. Quando eles chegam na casa, o ambiente não era de fé, era de confusão, gente chorando alto, pessoas gritando, curiosos, carpideiras profissionais, aquele tumulto que mais atrapalha do que ajuda. Ninguém ali estava preparado para ver um milagre. Ninguém ali acreditava de verdade que algo diferente poderia acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus afirma que a menina não estava perdida para sempre, mas apenas dormindo, começam a rir dele. Não é uma risada leve, é deboche, é incredulidade, é desprezo. O que Jesus faz diante disso é muito forte e é exatamente o que você precisa aprender para este dia.
Antes de ressuscitar a menina, ele limpa o ambiente. Ele manda sair quem não crê, quem só faz barulho, quem só espalha desespero. Ficam apenas o pai, a mãe e alguns discípulos, ou seja, gente que estava envolvida de verdade, gente que tinha a ver com aquela dor e gente que caminhava com ele em fé. Então, com a porta fechada e a bagunça do lado de fora, o milagre acontece. Guarda isso no seu coração para essa manhã. Há coisas na sua vida que Deus só vai fazer com a porta fechada. Não é todo o processo que precisa de plateia, não é toda a luta que precisa ser explicada, nem todo sonho precisa ser anunciado na fase inicial. Então, às vezes, a atitude mais espiritual que você pode ter logo cedo não é mandar mensagem para todo mundo contando o que você vai fazer, mas ir para o seu lugar secreto, colocar diante de Deus, ouvir a direção dele e dar o passo em silêncio, até que ele mesmo decida te expor. Outro exemplo poderoso está na vida do profeta Eliseu e daquela mulher que viu o filho morrer de repente depois de tê-lo recebido como milagre. Quando o menino está estendido na cama, sem vida, não foi qualquer um que entrou naquele quarto. A Bíblia mostra que Eliseu fecha a porta e fica ali apenas ele, o menino e o Deus vivo, sem plateia, sem palpite, sem tumulto. A morte está ali, o milagre também está. E mais uma vez é com a porta fechada que a vida volta, que o fôlego entra, que a esperança renasce. Talvez você esteja pensando nesta manhã que a sua vida também tem áreas que parecem sem vida. Pode ser um relacionamento desgastado, um projeto falido, um coração frustrado, uma fé cansada. E para piorar, quando você tenta lutar, sempre aparece alguém dizendo que não adianta, que para você é tarde demais, que esse tipo de coisa só acontece na vida dos outros. É como se, ao invés de uma rede de apoio, você estivesse cercado por vozes que plantam dúvida e arrancam coragem. Hoje o Senhor te chama para uma decisão: cuidar do ambiente espiritual que te cerca. Isso começa dentro da sua mente, onde você escolhe que pensamentos vai alimentar logo que acorda. Começa nas pessoas de quem você se aproxima para se abrir. Começa também na forma como você usa o celular, as redes sociais, os grupos de conversa. Às vezes você começa o dia buscando uma palavra de fé, mas no meio de tantas notícias ruins, comparações e comentários tóxicos, a fé que acordou firme vai desmoronando aos poucos. Entendas algo importante: joia preciosa do Senhor. Proteger o que Deus te mostrou não é egoísmo, é responsabilidade. Não é orgulho, é maturidade. Não é frieza, é cuidado com o chamado e com as promessas que o céu já colocou dentro de você. Não é todo mundo que precisa saber que você decidiu recomeçar o casamento. Não é todo mundo que precisa ouvir os detalhes das suas finanças. Não é todo mundo que precisa participar dos bastidores da sua luta com ansiedade, com depressão, com vícios. Existe um lugar em que só você e Deus entram, e eventualmente uma ou outra pessoa que Ele mesmo levantar como apoio de verdade. Ao mesmo tempo, peça para Deus curar o seu coração, para que você também não seja aquela pessoa que joga balde de água fria no sonho dos outros, quando alguém vier até você cheio de esperança, treinado pela fé, pedindo oração. Não deixe a comparação ocupar espaço. Ainda que a sua realidade esteja difícil, ainda que você não esteja vendo portas abertas, mas abra a boca para abençoar a caminhada dele. Quem se alegra com a vitória do outro está dizendo para o céu que está pronto para viver suas próprias conquistas. Enquanto você ouve essa oração da manhã, Deus está te chamando para um tipo novo de postura. Um coração que continua sensível, mas não é mais ingênuo. Uma fé que continua mansa, mas não é mais passiva.
Uma vida espiritual que continua amorosa, mas aprende a dizer não para aquilo que rouba a presença de Deus. Tem conversas que você vai precisar encerrar. Tem pessoas que você vai precisar amar à distância. Tem lugares que você vai precisar deixar de frequentar. Tudo isso para que o ambiente ao seu redor não fique tão carregado de incredulidade a ponto de sufocar aquilo que Deus está levantando dentro de você. Talvez você se olhe agora e diga que não tem forças para fazer nada disso. Você pode estar cansado, se sentindo pequeno, achando que já errou demais, que se abriu com gente errada, que confiou em quem não cuidou de você, que se expôs até no que era mais íntimo. Ouça com atenção, Deus não está te acusando. Deus está te instruindo. Ele pega o que deu errado até aqui e transforma em aprendizado. Ele te mostra quais portas precisam ser fechadas agora. Não para te isolar do amor das pessoas, e sim para te proteger da contaminação que sempre te derruba. Nesta manhã, Ele te chama de volta para o secreto, para aquele lugar onde ninguém vê, mas tudo muda. É tempo de você voltar a ter momentos em que só você e Deus conversam, em que você abre o coração sem medo de ser ridicularizado, em que você chora sem ser julgado, em que você apresenta seus sonhos sem medo de ser diminuído, em que você confessa seus erros sem achar que alguém vai usar isso contra você. Esse lugar existe e o nome desse lugar é presença de Deus. E agora, com essa palavra já mexendo dentro de você, nós vamos orar juntos. Não é uma oração qualquer, é um alinhamento de manhã. É você apresentando o seu dia inteirinho, suas conversas, seus encontros, suas decisões, pedindo para que o Espírito Santo cele o seu coração e te ensine a discernir onde deve falar e onde deve se calar, onde deve permanecer e de onde precisa sair. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua direção. Quantas vezes abrimos a boca na hora errada? Confiamos o que era santo a pessoas que não estavam preparadas para cuidar. Escancaramos o coração onde havia deboche, incredulidade e inveja. Quantas vezes saímos feridos de conversas em que esperávamos consolo e encontramos frieza. Hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti e pedimos cura para o nosso interior. Pai amado, nós Te pedimos que, neste início de dia, o Senhor faça algo novo dentro de nós. Toca na nossa mente, limpa os pensamentos que nos empurram para o medo e para a necessidade de aprovação. Que possamos, a partir de hoje, buscar mais a Tua aprovação do que o aplauso das pessoas. Que a voz do Teu Espírito seja mais alta do que qualquer comentário negativo, mais forte do que qualquer risada de deboche que já ouvimos na nossa caminhada. Senhor, consagra este dia nas Tuas mãos. Nós Te entregamos as conversas que vamos ter hoje, as mensagens que vamos enviar, as decisões que precisamos tomar. Dá-nos sabedoria para guardar o silêncio, quando o silêncio for proteção. Dá-nos coragem para dizer não, quando o ambiente estiver pesado e não for o lugar de abrir o coração. Que cada passo no dia de hoje seja guiado por Ti e que cada ambiente em que pisarmos seja influenciado pela Tua paz e não pela confusão que o inimigo tenta levantar. Nós oramos também pela nossa casa logo de manhã. Entra em cada cômodo, Senhor, entra na sala, na cozinha, nos quartos, nos corredores e limpa o ambiente espiritual do nosso lar. Se existem palavras de maldição que foram lançadas dentro dessa casa, nós Te pedimos que o Senhor quebre o efeito delas agora. Tira o peso, tira o clima de desconfiança, tira a alegria da fofoca, tira o prazer na discussão. Que a nossa casa seja um lugar em que a fé cresce e não um lugar em que os sonhos morrem.
Deus querido, nós te apresentamos os nossos sonhos nesta manhã, não diante de uma plateia, mas diante do teu trono. Aquilo que temos planejado no coração, aquilo que temos medo até de falar com alguém, aquilo que ninguém sabe. O Senhor sabe. Fortalece dentro de nós os planos que nasceram do teu coração e apaga de dentro de nós o que nasceu apenas de comparação, de orgulho ou de ansiedade. Que possamos caminhar no propósito certo, mesmo que isso signifique andar em silêncio por um tempo, até que o Senhor nos diga que é hora de aparecer. Senhor, nós oramos também pelas relações. Mostra quem são as pessoas que o Senhor está levantando para caminhar perto, pessoas de oração, gente que aponta para Ti, gente que celebra nossas vitórias e chora conosco nas derrotas, e afasta com amor, mas com firmeza, aqueles que insistem em nos puxar para longe da Tua presença, pessoas que murmuram o tempo todo, que se alimentam de tragédia, que zombam da fé, que tratam a Tua palavra como algo sem valor. Dá-nos maturidade para amar, sem nos contaminar. Nesta manhã, nós também te pedimos que o Senhor trate a nossa própria postura para que não sejamos nós aqueles que desanimam o outro. Se em algum momento fomos instrumento de incredulidade na vida de alguém, se já rimos do sonho de alguém, se já jogamos palavras frias sobre quem estava crendo, nós te pedimos perdão. Muda o nosso interior, ensina-nos a sermos encorajadores, respostas de fé para quem está buscando direção em Ti. Pai, eu oro por essa joia preciosa do Senhor que está orando comigo agora. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu, as expectativas frustradas, os segredos que foram mal recebidos quando foram compartilhados. Que nesta manhã o Senhor passe um bálsamo sobre todo lugar que foi ferido dentro dela, curando humilhações, tratando traumas, restaurando a capacidade de confiar, em primeiro lugar em Ti e depois em pessoas que o Senhor mesmo colocar no caminho. Senhor, consagra as mãos, os olhos, a boca, os ouvidos dessa pessoa, que ela não use os lábios hoje para espalhar notícias ruins, que não use os ouvidos para se alimentar de fofoca, que não use os olhos para se comparar com a vida dos outros, que não use as mãos para digitar palavras que ferem, que tudo seja instrumento de vida, de paz e de construção. Que este dia seja diferente não porque o calendário mudou, mas porque o coração está sendo alinhado com a Tua vontade. Nós colocamos tudo isso diante de Ti logo cedo, confiando que, enquanto damos os primeiros passos deste dia, o Senhor já está trabalhando em detalhes que nem imaginamos. Que esta palavra permaneça ecoando no nosso interior e que, ao longo das horas, o Teu Espírito vá nos lembrando com mansidão e firmeza quando for hora de falar e quando for hora de fechar a porta e ficar a sós contigo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por esta manhã e por tudo o que o Senhor já começou a fazer dentro de nós. Amém. E agora, Pai, eu te peço algo muito especial para esta manhã. Que esta pessoa que está orando comigo sinta de forma concreta o Teu cuidado ao longo do dia, que em cada situação em que ela normalmente se sentiria pequena, envergonhada, silenciada por palavras duras, o Senhor coloque uma coragem nova dentro dela, que ela se lembre desta oração na hora em que der vontade de desabafar com todo mundo, que venha uma lembrança suave do Teu Espírito dizendo: volta para o secreto, fala comigo primeiro, deixa que eu te fortaleça antes de você se expor diante das pessoas. Senhor,
Guarda o coração de quem está cansado de ser desacreditado. Tu sabes quantas vezes essa pessoa foi tratada como exagerada, sonhadora demais, infantil, espiritual demais. Como se buscar a tua presença com seriedade fosse algo ridículo. Que toda marca dessas palavras seja agora lavada pela tua presença. Onde alguém disse que nunca daria certo, o Senhor está dizendo que tem planos de paz e não de mal. Onde alguém tratou um sonho como vergonha, o Senhor está tratando como propósito. Onde alguém riu, o Senhor está levando a sério cada detalhe. Eu oro também, meu Deus, para que esta manhã seja o início de um novo comportamento, que a partir de hoje esta pessoa aprenda a escolher com cuidado onde semeia as conversas, assim como quem escolhe uma terra boa, antes de plantar uma semente preciosa. Que ela pare de insistir em abrir a alma em terrenos secos, onde só nasce crítica e incredulidade. Que o Senhor conduza para perto pessoas cheias do teu espírito, irmãos e irmãs em Cristo, que sabem ouvir, sabem guardar, sabem orar junto, sem fofoca, sem julgamento, sem curiosidade doentia. Pai, se for necessário, muda até a forma dessa pessoa usar o telefone ao longo do dia. Que ela não acorde, já mergulhe em notícias pesadas, comparações, conflitos. Que a primeira voz forte da manhã seja a tua e não a voz da ansiedade. Que a primeira conversa importante do dia seja contigo e não com a preocupação. Que toda vez que ela pegar o celular por hábito, o teu espírito lembre deste momento de oração, convidando a pausar, respirar e te buscar antes de se perder nas distrações. Senhor, levanta esta vida por dentro, que ela não precise ficar mendigando validação, que não precise contar tudo para todo mundo só para ouvir um elogio, um parabéns, um comentário de confirmação, que ela descubra a alegria de ser aprovada por ti no secreto, que ela encontre prazer em terminar o dia sabendo que obedeceu à tua voz, mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que ninguém tenha aplaudido. Que este seja um dia em que o céu se alegra com as escolhas que estarão sendo feitas. Neste momento eu também oro pela mente desta pessoa. Que caiam por terra todas as mentiras plantadas pelo inimigo ao longo dos anos. Mentiras que dizem que ela é fraca demais, boba demais, que sempre vai ser pisada, que ninguém se importa, que não adianta tentar de novo, que essas frases percam toda a força agora, que a tua verdade tome o lugar dessas acusações. A verdade de que ela é amada, escolhida, separada, guardada, de que há um plano escrito antes mesmo dela nascer, de que nada foge do teu controle quando ela decide caminhar na tua presença. Meu Deus, consagra os passos de hoje, do momento que ela sair de casa ao momento que voltar, que a tua mão esteja sobre cada caminho, cada porta, cada conversa. Se houver ambientes em que essa pessoa não deve estar, fecha a porta. Se houver convites que vão roubar a tua paz, dá discernimento para dizer não. Se houver oportunidades vindas do Senhor, dá sensibilidade para reconhecer, para não desperdiçar, para não deixar passar mais uma vez a chance de obedecer com prontidão. E para quem está ouvindo esta oração já com o coração apertado, talvez chorando logo cedo, sentindo um cansaço que parece maior do que a força para continuar, eu oro para que um renovo venha agora, que um peso saia dos ombros, que uma paz suave ocupe o lugar da agitação, que mesmo que por fora nada tenha mudado ainda, por dentro algo mude agora. Que esta pessoa consiga levantar da cama, arrumar a casa, sair para o trabalho, cuidar dos filhos, enfrentar as tarefas, sabendo que não está mais sozinha, que o Senhor está indo à frente em cada detalhe. Pai querido, nós consagramos totalmente este dia a Ti.
Que seja um dia marcado pelo secreto, pela tua voz, pela coragem de fechar portas que precisam ser fechadas e pela ousadia de crer em silêncio até que o milagre apareça. Que cada pensamento, cada gesto, cada decisão esteja alinhado com a tua vontade e que, ao final deste dia, essa pessoa possa olhar para trás e perceber quantas vezes o Senhor a guardou, a livrou, a consolou e a direcionou. Nós oramos assim, cheios de fé, crendo que o Senhor já está agindo enquanto falamos contigo. E já te agradecemos por tudo o que começou a fazer agora de manhã e ainda vai fazer ao longo deste dia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Agora eu quero falar diretamente com você que ficou até aqui em oração. Se esta palavra alcançou o seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando exatamente com a sua realidade, não guarda isso só para você. Tem muita gente vivendo cercada de vozes erradas, sem saber como proteger o que Deus está fazendo dentro delas. Pessoas da sua família, amigos, gente que você nem imagina, mas que está precisando exatamente deste cuidado do céu. Assim que terminar esta oração, olha a descrição deste vídeo. Ali embaixo eu deixei uma direção especial para o seu dia de hoje, algo muito importante que pode ser a continuação desta palavra na prática. Não deixe para depois, porque é uma orientação preparada com carinho para te ajudar a viver tudo o que oramos aqui. Também te peço com muito amor que você deixe o seu comentário. Escreve ali, eu creio na direção de Deus para a minha vida, ou alguma frase de fé que nasceu dentro de você enquanto ouvia esta oração. O seu comentário não é só um detalhe no vídeo, ele se torna um testemunho, uma semente de fé que encoraja outras pessoas que vão chegar aqui abatidas e, ao lerem, serão fortalecidas. Não esqueça de apertar no gostei. Quando você faz isso, está dizendo para a plataforma que este conteúdo faz bem para a sua alma e muitas outras vidas podem ser alcançadas. Isso é parte do seu chamado também, ser instrumento para que a palavra chegue mais longe. E, por favor, compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que Deus trouxer à sua mente agora. Pode ser alguém da família, um amigo de trabalho, alguém que sempre desabafa com você e que está precisando aprender a levar as dores para o lugar certo. Cada compartilhamento é como se você estivesse colocando essa pessoa pela mão e trazendo para perto da presença de Deus. Se você ainda não faz parte desta família de oração de forma constante, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas orações da manhã. Todos os dias nós estamos aqui buscando a Deus juntos e eu creio que você não está ouvindo isso por acaso. Receba meu abraço em Cristo, que o seu dia seja guiado, guardado e cheio de paz. E lembre-se, antes de se explicar para qualquer pessoa, abra o coração primeiro diante de Deus. Ele é o único que te conhece por completo e nunca vai desperdiçar aquilo que é precioso em você.